prazer, o meu nome é Pamela e hoje a gente vai falar sobre o regime da Antártida. Então, para entender o regime da Antártida, é fundamental que entendamos primeiramente o Tratado da Antártida. Por isso, começarei mostrando os antecedentes desse tratado. Então, entre 1908 e 1940, alguns países, como a Argentina, a Austrália, o Chile, a França, a Noruega, o Reino Unido, a Nova Zelândia e os Estados Unidos, eles reivindicavam territórios em partes do continente antártico. Essas reivindicações, elas não eram reconhecidas pela comunidade internacional, a não ser por esses países territorialistas. Nós vamos chamá-los assim. Todas as reivindicações, elas partiam da premissa que a Antártica é um res nullius. Isso significa que o continente, na crença deles, não pertencia a ninguém e seria passível de apropriação parcial ou total, bastando que um Estado estabelecesse lá soberania. Um período também muito importante é o período pós-guerra, pois ele vai iniciar um novo capítulo na história antártica. O pós-guerra também ele foi um período de intensificação entre a disputa da Argentina, do Chile e do Reino Unido. Tanto que, em 1948, o Reino Unido ele tentou levar a questão ao arbitramento da Corte Internacional de Justiça, o CIJ. Mas a competência da Corte sobre a matéria não foi reconhecida nem pelo Chile e nem pela Argentina. Com o intuito de evitar que a relação entre esses países fosse abalada, foi assinada uma declaração conjunta em 1949 e ela era renovada anualmente até o Tratado da Antártida entrar em vigor. Então, nessa declaração, esses três países se comprometiam a não enviar navios de guerra para a região. O Chile também apresentou aos Estados Unidos uma interessante contraproposta, elaborada pelo professor de Direito Internacional Júlio Escudeiro Guzmán. Essa contraproposta ficou conhecida como Declaração do Escudeiro. Ela foi feita em 1948 e já mostrava a gênese do Tratado da Antártida. Ela sugeria uma moratória das reivindicações territoriais e também um acordo para intercâmbio de dados científicos e uma declaração de que estações e expedições da região não constituiriam fundamento para futuras reivindicações. A proposta ela foi muito bem reconhecida. Ela, inclusive, influenciou a forma definitiva da política norte-americana sobre a região. Outro período importante foi o período da Guerra Fria, pois com a corrida armamentista e a crescente avanço na ciência, a Antártida teve muitos interesses na Antártida. Também, em 1950, a Rússia ela comunicou aos países territorialistas que ela tinha interesses também no território. Como eu tinha falado sobre a ciência e a sua influência, vamos falar agora sobre o Ano Geofísico Internacional e mostrar como ele foi influente para a origem do tratado. Então, o Ano Geofísico Internacional ele começou em julho de 1957 e foi até dezembro de 1958. Ele foi denominado Ano Geofísico Internacional, ou AGI. Ele marca uma das maiores séries de descobertas das características terrestres e espaciais. Nesse período, mesmo de Guerra Fria, cientistas de 67 países eles trabalharam juntos na realização de uma grande variedade de experimentos e observações, compartilhando dados e resultados, com o intuito de proporcionar uma melhor compreensão dos fenômenos relacionados à Terra. Durante a AGI, a Antártida foi eleita como principal objeto de estudo para a realização de pesquisa em diferentes áreas da ciência. Isso impulsionou muito o conhecimento sobre aquele continente. O sucesso do AGI inspirou ainda a realização de uma reunião específica para discutir o futuro da ciência na Antártida. Todavia, devido à complexidade do tema, foram necessárias muitas outras reuniões até se atingir um consenso. Foi então que, em 1º de dezembro de 1959, em Washington, nos Estados Unidos, que 12 países, a África do Sul, a Argentina, a Austrália, a Bélgica, o Chile, os Estados Unidos, a França e o Japão,
Nova Zelândia, Noruega, o Reino Unido e a Rússia, em comum acordo, assinaram o tratado, que entrou em vigor em 1961. Vamos agora abordar os objetivos da instituição. Então, um dos principais objetivos do regime antártico é estipular que a Antártica só pode ser utilizada para propósitos pacíficos, proibindo, assim, atividades militares. Um exemplo é o estabelecimento de bases militares ou teste de armamento, que é proibido. Também garante a liberdade para a continuidade da pesquisa científica conforme ocorrido no ano geofísico. Também busca promover a cooperação científica internacional, incluindo a troca de informações sobre pesquisa, e também exige que todos os resultados eles devem ser disponibilizados livremente. Também proíbe reivindicações territoriais e também proíbe explosões nucleares e eliminação de dejetos radioativos no local. Percebemos, assim, que um dos maiores objetivos é a garantia da paz e da ciência nesse continente. Os processos decisórios. O Tratado da Antártida ele não institui nenhum órgão permanente. Ele determina que as partes devem se reunir frequentemente. Essas reuniões são chamadas de Antarctic Treaty Consultative Meetings, ou ATCMS. O funcionamento da ATCMS ela pode ser considerado semelhante a um corpo legislativo com a particularidade de tomar decisões por consenso. Elas ocorriam a cada 2 anos, mas depois passaram a ocorrer anualmente. Durante essas reuniões, somente as partes consultivas têm papel ativo, com direito a voto, enquanto os demais convidados, elas, inclusive partes não consultivas, restringem-se ao papel de observadores, podendo, no entanto, distribuir documentos, informativos, coisas assim. A partir de 90, ONGs e também organismos especializados da ONU podem participar, tal como também alguns países não signatários. A agenda da reunião é definida preliminarmente na reunião anterior. O processo de tomada de decisão é sempre feito por consenso. Isso significa que as partes consultivas têm poder de voto e veto. Desde 1995, com a crescente complexidade do STA, que é o Sistema do Tratado Antártico, as normas provenientes elas foram divididas em 3 categorias. A primeira é de medidas. Ela indica aqui, juridicamente vinculantes após a ratificação de todas as partes consultivas. A segunda, de decisões, referentes a aspectos de organização interna, efetivadas imediatamente a partir da adoção da ATCMS. E a terceira, de resoluções, textos exortativos adotados na ATCMS, não juridicamente vinculantes. Vamos tratar agora os principais desafios do regime antártico. Então, um dos principais desafios é a bioprospecção. A bioprospecção é a exploração científica de organismos diversos para encontrar genes ou processos bioquímicos que podem ser aplicáveis comercialmente. Então, os desafios que eles enfrentam é no que se refere à regulamentação desses bioprospectores. Então, várias instituições e empresas de países como Alemanha, Argentina, Austrália, Dinamarca, Estados Unidos, Rússia, China, dentre muitos outros, já possuem produtos baseados em conhecimento adquirido com o estudo de organismos antárticos. Outro desafio é a logística. Então, como o continente possui a maior parte do ano no inverno, é muito difícil tanto a presença humana como de navios e tudo. Um exemplo disso é o que aconteceu com o Brasil e a sua base, que é a Comandante Ferraz, que pegou fogo. E só foi ser reconstruída muito tempo depois, porque só podia ser reconstruída na época do verão, que significa 3 meses ao ano. Vamos agora para a participação do Brasil. O Brasil ele aderiu ao Tratado da Antártida em 1975, com a criação do Programa Antártico ProAntar. Ele iniciou suas atividades naquele continente com a primeira Operação Antártica, o Operantar. Graças a essas ações, em 83, o Brasil foi elevado à categoria de membro consultivo do tratado, o que significa que ele tem poder de voto e veto. A presença brasileira na Antártida traz inúmeros benefícios.
como, por exemplo, viabilizar à comunidade científica a possibilidade de realizar pesquisas de alto nível. Também confere destaque ao Brasil no cenário internacional, uma vez que consolida sua posição como parte integrante do seleto grupo de membros consultivos do Tratado da Antártida. Cabe também destacar algumas características do regime antártico. Então, uma característica é que ele é um regime internacional e que ele não possui personalidade jurídica internacional. Essas foram as referências que eu usei. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau!